Olá, empresário, empresária, gestor e gestora da área comercial. Hoje nós vamos falar aqui sobre a qualidade da venda ser muito importante e que você deve sim vender muito, mas você precisa priorizar vender com qualidade. Caso contrário, você pode estar tendo prejuízo, pode estar tendo problema, não atendendo bem o seu cliente. Então, nessa sequência de dicas, nós falaremos aí sobre várias áreas, vários indicadores que você deve utilizar na sua empresa para transformar a área comercial. Hoje nós falaremos sobre a margem, sobre a lucratividade, sobre o resultado da venda. Me acompanhe na sequência de vídeos agora e nós vamos aí navegar em um painel de administração que está dentro do sistema da Movimento Sistemas, mas eu vou falar de todos os conceitos e de todos os números para que você possa utilizar através até mesmo de um Excel. Basta você ter o controle da sua empresa na mão, ok? Então fica comigo e acompanhe aí essa rápida passada em vários indicadores super interessantes aí para você fazer uma gestão super adequada para o seu negócio e revolucionária comercial. Nós vamos então discorrer aqui agora num painel. Aqui na tela do nosso sistema nós temos aqui o acompanhamento geral. Nós vamos aqui trazer um painel e eu gostaria que você utilizasse, ainda que não seja o nosso sistema, se você utiliza qualquer outro tipo de ferramenta para fazer a sua gestão, mas que você utilizasse aí algum indicador com esses números que nós vamos trazer aqui para a gente compor aí essa visão, tá bom? Eu trouxe aqui então a visão de um período de vendas organizado pelo vendedor. É um painel aqui, digamos assim, vamos iniciar aqui falando das informações mais básicas, que são aquelas que qualquer gestor, eu tenho certeza, qualquer gestor, qualquer gestora avalia, que é o vendedor, o montante vendido no mês, você está vendo aí o total vendido, eu tenho aqui o número total vendido e eu tenho aqui o ranking por vendedor, que me demonstra aqui o quanto que cada vendedor representou. Inclusive eu tenho isso aqui de forma gráfica também, então eu consigo ver de maneira bem perceptível qual é o meu melhor vendedor, tá certo? Talvez é assim que você tem feito aí a sua análise, talvez é assim que você tem valorizado, comissionado, incentivado a sua equipe comercial, E eu quero te dizer que você pode estar cometendo um erro. Nessa visão, nesse painel, nós vamos abrir um pouquinho mais e vamos sair aqui do ranking de valor vendido para a gente começar a comparar alguns outros números. E eu quero te dizer para fazer a mesma coisa aí na sua empresa, tá bom? Então, quais são os outros números? O primeiro número que você deve colocar na sua análise, se você vende produtos, se você é varejista, esse número não pode faltar, varejista, distribuidor, enfim, se você tem estoque, se você revende ou produz, tem estoque, precisa de trabalhar esse número, que é o número da CMV, que é o custo da mercadoria vendida, ou seja, quanto que essa mercadoria que eu vendi me custou. Então, dentro de um faturamento aqui, por exemplo, o vendedor 1, Adriana, num faturamento de 330.400, a mercadoria custou 245 mil. Eu preciso ter essa informação. É o que nós chamamos aqui de a apuração dela, a comparação do valor vendido com o valor de custo, me dá o resultado aqui da que a gente chama de margem bruta, tá? Ou seja, tirando o valor que é do fornecedor, mais o transportador, mais os encargos de compra, e dependendo da sua forma de precificar, até mesmo os encargos de venda, pelo menos a parte de ICMS, você tem então uma margem bruta já de um determinado valor. No meu exemplo aqui, o meu valor é 68 mil. Nesse primeiro cliente, 29, 41 e assim por diante. E aqui a gente já tem um exemplo bem descrito aqui já, e eu quero te dizer que isso aqui, esse número que você está vendo aqui na tela, ele é baseado em um case real, e são números e informações que a gente vê no dia a dia ao longo de muitos anos trabalhando com gestão, trabalhando com sistema. Eu posso te dizer que notoriamente isso acontece em muitas empresas e é possível que esteja acontecendo aí na sua empresa também, tá bom? Que é aquela coisa, eu tenho um vendedor que tem um montante de venda expressivo, mas que não consegue deixar uma margem muito boa. Tá? Isso acontece por diversos motivos. Nessa dica eu quero trazer alguns desses motivos para que você possa depois aí discorrer e descobrir mais coisas talvez inclusive. Tá bom? Mas aqui, então meu vendedor número 1 me deixa uma margem de 68, o vendedor número 2 em volume de venda me deixa uma margem de 29 e o vendedor número 3 me deixa uma margem de 41.
Em percentuais eu tenho número 1, 21,78%, 15% o vendedor número 2 e 21% o vendedor número 3. Então deu para ver aqui claramente que o vendedor número 3, ainda que ele venda menos, ele traz uma margem muito mais significativa do que o vendedor número 2. E isso pode estar acontecendo com todos os outros vendedores se a gente continuar discorrendo aqui vendedor a vendedor. Analise então qual é a margem bruta que você consegue obter em cada vendedor. Tá? Porque esse número vai te ajudar a ter uma visão, por exemplo, se esse vendedor trabalha muito a parte de desconto. Então, de repente, um vendedor que vende muito, ele é muito bom porque ele acaba sendo aquele vendedor que tira o pedido. Então, ele vende aquele produto que é mais fácil vender. Ele vende aquele produto que o cliente sabe que vai nele porque recebe desconto. Tem vários motivos, às vezes, para o vendedor estar vendendo muito sem deixar uma margem significativa para a sua empresa. E isso você precisa avaliar. Tá? Então não analisa só o montante vendido, analisa qual é a gordura que ele deixa para a sua empresa. Isso é extremamente importante. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos então, vou andar um pouquinho adiante aqui, ó. Nós temos aqui como se fosse uma planilha de Excel, tem um campo aqui que eu uso muito para fazer essa análise, que é o Flex. Que nada mais é, aqui no meu exemplo estou chamando de Flex, mas é o percentual de desconto que o vendedor concedeu. Você veja que o vendedor, número 2, ele não concede um desconto superior em percentual que o vendedor número 1. Ele continua ali, ó, não é, 4, o vendedor número 1 dá 4,6, o vendedor número 2 dá 4,95, o vendedor número 3 dá 4,71. Não é o desconto ali só o problema, que está muito próximo ali à faixa de desconto deles. O que pode estar acontecendo nesse meu caso aqui é o vendedor que ele vende mais aquele produto que talvez tenha mais procura e por esse motivo você acaba tendo que ter uma margem menor mesmo. Não tem isso. Toda empresa tem isso, né? A gente costuma falar que é o curva A, né? Aquele produto que ele tem um giro sozinho, ele se vende, ele auto se vende. Esse produto, muitas vezes, ele acaba dando uma margem menor para você. Por quê? Porque ele tem mais competição. Então, todos os seus concorrentes vendem esse mesmo produto. Você acaba tendo que trabalhar com preço menor para ser competitivo. E aí o vendedor vende muito esses produtos, você acaba não conseguindo margem. Então, o seu vendedor precisa conseguir agregar um mix que faça com que, tudo bem, ele tem que vender aquele produto que o cliente chegou, mas ele também pode agregar outros produtos naquele carrinho, né, de compra que o cliente está levando. Né? Então, dependendo do seu segmento, é autopeças, é alimentício, não importa. Em todos os segmentos é possível dizer, senhor cliente, mas você não quer, já experimentou esse produto? Esse produto é revolucionário, esse produto faz isso, esse produto faz aquilo. Olha, você está levando esse, é muito bom e tudo, mas você já analisou que esse aqui você vai ter uma economia, vai pagar um pouquinho mais, mas vai ter uma economia ali, vai ter um rendimento maior. Ou seja, o vendedor ele acaba tendo que trabalhar um pouquinho mais, mas ele deixa uma gordura melhor. E ele vai gerar a confiança no cliente que vai fazer com que naturalmente o cliente volte para o seu estabelecimento, para a sua empresa, para o seu negócio e continue comprando. E comprando de quem? Daquele vendedor que ele confia mais. Então, uma coisa vai levando a outra. Tá? Isso é extremamente relevante, você precisa avaliar isso aí na sua empresa. Mais ainda, para a gente encerrar essa primeira dica bem rápida aqui, é avaliar se, depois de analisado todas as despesas fixas e variáveis da sua empresa, se ainda assim deixa lucro. Tá? Então, aqui ó, nós temos de novo ó, o vendedor que vende mais, né? E depois em segundo lugar, terceiro lugar. O segundo lugar, quando eu vou lá e vou avaliar a despesa fixa e variável que a minha empresa, né, que a sua empresa tem, que a nossa empresa tem, não é assim? Toda empresa tem suas despesas, né? Que além dali do custo da mercadoria, você precisa pagar a conta de água, de telefone, de energia, o aluguel do estabelecimento, combustível para manter o negócio, para ir até o cliente, enfim, são várias, né? A folha de pagamento, as comissões, tudo isso são despesas. Essas despesas, quando imputadas aqui, você deve imputá-las aí no seu resultado, aí você tem uma visão ainda mais importante e acho que aqui a gente, né, fala assim de maneira categórica sobre a qualidade da venda. Olha isso aqui. Nós temos um vendedor que tem uma venda expressiva, mas que deixa também de forma expressiva um prejuízo. E eu repito, isso aqui é baseado em um case real, tá bom? Então, olha só, o vendedor que traz uma venda, um top one lá, né, o meu primeiro vendedor, ele conseguiu ter uma margem, a margem
em percentual não é tão expressiva, mas já diluído todas as despesas, etc. Dependendo do ramo de negócio, é possível que você tenha uma margem maior, menor, acho difícil, aqui está dando 1,78, mas enfim, né? Foi positiva. O vendedor número 2, como a gente disse, quando eu diluí todas as despesas fixas e variáveis, aí eu passei a ter uma margem negativa, ou seja, o problema não foi ele vender pouco ou muito, o problema foi que dentro daquilo que ele vendeu, ele me deu um prejuízo, ele deu um prejuízo para você de R$9.000. Isso acontece, tá? Por quê? Porque a soma da despesa fixa, da variável, mais o custo da mercadoria não paga aquilo que vendeu, né? Precisa vender mais, mas precisa vender com mais qualidade. E aí a gente fala de novo aqui e repete, né? Sem medo de errar. Tem que vender muito, mas principalmente tem que vender com qualidade. Então faça essa análise aí na sua empresa. Eu vou encerrar por aqui para que esse vídeo não fique grande, mas você tem aí muitas coisas para extrair aí dessas informações, né, e utilizar de maneira positiva para fazer a sua empresa, né, evoluir, crescer, ir para frente e estar sempre aí despontando entre as primeiras, as melhores empresas do segmento, tá bom? Até o próximo vídeo, até a próxima videodica, né, e um abraço para você.